Bem, eu sou o professor Sandro Luiz Fernandes, eu sou guarapuavano, filho da dona Didi e do seu Marcelino, e negro guarapuavano. Comecei meus estudos históricos em Guarapuava, na faculdade de Guarapuava, que hoje chama Unicentro. Depois transferi para Curitiba, aí fiz toda a minha graduação em escola pública, tudo na Federal, né? Depois especialização também na Federal, em ensino de história, imagens e linguagens, e depois mestrado em educação, voltado principalmente para o ensino de história e uso de cinema em sala de aula. Atualmente eu sou professor na rede municipal de ensino, na escola São Miguel, que fica na cidade industrial de Curitiba. E também sou professor de sociologia, uma ideia outra história. Bem, foi uma história de namoro aos pouquinhos, assim, né? Primeiro, no meu mestrado, eu tinha um problema para resolver, que era o uso do cinema no ensino de história. Né? Eu entrei no mestrado sem conhecer educação histórica. Eu fui conhecer com algumas disciplinas do mestrado, principalmente a disciplina da Dolinha, né, da professora Maria Auxiliadora. E alguns amigos, inclusive, faziam a pesquisa orientados por ela no viés da educação histórica. A minha pesquisa, que eu queria responder, é como que os professores usam o cinema no ensino de história. Qualquer tipo de cinema. E aí, não consegui chegar no ponto que eu queria, que era a discussão da aprendizagem histórica. Né? Bem, mas tudo bem. Eu só fui perceber isso depois. Eu percebi isso quando entrei na prefeitura. Em 2012, entrei na prefeitura como professor de História, do Ensino Fundamental 2, né, do 6º ao 9º ano. E aí lá eu descobri que eu tinha um problema mais sério para resolver, que é a aprendizagem dos alunos. Como é que os alunos aprendem História? Né? Bem, e aí nesse momento também a prefeitura estava promovendo, aliás, desde antes de 2012 até hoje, continua promovendo, os cursos com o Laboratório de Ensino e Pesquisa e Educação Histórica, o LAPEDU, né? Laboratório de Pesquisa e Educação Histórica. E aí eu comecei a discutir essa questão, de como os alunos aprendem história. E aí, a partir disso, alguns elementos começaram a compor as minhas aulas. Por exemplo, a narrativa histórica, né? A preocupação do envolvimento dos alunos com a aula da história, com a aprendizagem histórica, principalmente, e também com a ideia de o aluno poder não só produzir evidência, mas saber lidar com evidência histórica, né? Com as fontes. E aí fui me aproximando, e desde então, desde 2012, eu tenho usado cada vez mais elementos da educação histórica nas minhas aulas regulares do Ensino Fundamental 2. O último trabalho que eu fiz, em 2017, né, foi um tema que era o seguinte: precisava discutir um problema, a partir do nosso curso de formação em educação histórica, eu precisava discutir um problema que fosse história controversa. Né, essa era a ideia. Mas, basicamente, a história é muito controversa. Então, eu fiquei pensando em qual tema, dentro daqueles temas de 8º ano, né, que eu estava discutindo com os alunos, que seria controverso. A escola que eu leciono fica na cidade industrial de Curitiba. Né? E, a partir de algumas explorações que eu fiz com os alunos, eu percebi que havia uma dificuldade dos alunos entenderem alguns conceitos substantivos históricos, né, da aprendizagem histórica e da educação histórica, que é principalmente a ideia de formação do Brasil, assim, os brasileiros que formaram o Brasil, e a ideia de imigração e como que os ex-escravizados ajudaram a compor o país, né, no período assim do século XIX, que é o período começa lá com a chegada da família real no Brasil, independência do Brasil, depois proclamação da República, mas passando aí pela abolição da escravidão e todas as conquistas que os escravizados foram tendo ao longo do século XIX e também a chegada dos imigrantes. Então, esse caldeirão e tal, era difícil dos alunos entenderem. Aí eu recorri à ideia deles produzirem pesquisa para saber da história deles, de como eles chegaram ali na cidade industrial de Curitiba. Né? E também descobri que eles tinham uma dificuldade muito grande de acessar essas evidências, né, sobre a vida deles. Então eles foram fazer pesquisa na internet, de genealogia, foram fazer um trabalho de pesquisa com os familiares. Né? Então esse trabalho envolveu o tema principalmente imigração e migração, né? Formação do Brasil e a ideia de onde eu vim, assim, né? De onde os alunos vieram. Né? E isso foi levar a um tema interessante da educação histórica, que é a história de vida. História de vida produzida pelos alunos. Eu tinha feito uma pergunta para os alunos, o que é ser brasileiro. Né?
Que não era nesse momento, foi um pouco antes, assim, né? O que é ser brasileiro? E é uma pergunta muito difícil de responder, né? Que nem eu sei responder assim, na lata, né? Bem, e eu fiz essa pergunta e percebi que eles tinham muitas chavões, assim, né? Ser brasileiro é não desistir nunca. Muito fanista também, né? Ser brasileiro, gostar dos símbolos e tal. Acho que eram as respostas que eles queriam, eles achavam que eu queria ouvir essa resposta, né? Que é ser brasileiro. E aí eu comecei a indagar sobre isso. Daí teve produção, os alunos produziram desenhos, né? Que vocês vão ver. Desenhos a respeito dessa ideia do que é ser brasileiro, né? Dessa ideia de como construir uma nação tão diversificada assim que é o Brasil. E essas ideias foram aparecendo, os conflitos também, etc. Mas eu percebi uma coisa, eles nunca se colocavam no ser brasileiro. Os alunos não estavam ali dentro daquele... Apesar de ter algumas respostas bem legais, os alunos não estavam lá dentro. Tá, isso ficou guardado, assim, né? E aí, quando a gente começou a pensar no tema controverso, apesar que esse também seria um tema controverso, mas eu tinha avançado já na discussão, e aí que veio a ideia da imigração. E ainda a resposta é meio que quem eu sou, né? Ainda tem essa resposta por trás ali, né? Essa pergunta por trás, né? Quem eu sou. E aí os alunos, eu comecei a investigar isso e percebi que era importante eles contarem a história da vida deles, a história de vida deles, para a gente poder chegar num ponto de construir evidências para eles discutirem em sala de aula. Quem são eles? Onde que eles vieram, da família, que história de família que tem, e apareceram umas histórias bem legais, inclusive, dos alunos, e eles pesquisando, buscando essas histórias com os familiares, principalmente, né? É claro que eles conseguiram também alguns documentos, como sei lá, carteira de identidade, seja do nascimento, esses documentos pessoais, né? E também conseguiram fotografias, e também conseguiram dados sobre os familiares em sites de genealogia. Na verdade, um site especialmente que chama Family Search, que é da igreja Mormon, né? Que é administrada pelos Mormons, né? Que são especialistas de genealogia no mundo todo, né? Então foi bem interessante isso. Eles conseguiram produzir narrativas a partir dessa ideia da história de vida deles e dos familiares mais próximos, principalmente, né? O desenvolvimento do trabalho se deu de uma forma assim, bem no ritmo da escola, assim, que eu estava acostumado a desenvolver antigamente, bem lento, assim. Lento não, mas assim, respeitando muito o tempo dos alunos, assim, né? O ritmo se deu. Então, primeiro, essa ideia de investigar o que é ser brasileiro, quem é o brasileiro, né? Aí depois a gente fez... Eu comecei a pensar sobre como entrar numa discussão controversa com eles, né? Eu não conseguia achar um tema que aproximasse deles, falando do Brasil no século XIX, né? Eu falei, putz, mas é imigração, né? Porque eu estava num bairro, aliás, ainda leciono nesse bairro, na cidade industrial de Curitiba, SIC, né? Leciono nesse bairro já há 2 anos e percebo que é um bairro muito grande, primeiro, né? Muito grande. Tem várias SICs na SIC, né? Porque é um bairro, ele tem muitas características dos bairros adjacentes, assim. Então, essa ideia da identidade, do pertencimento, me incomodava um pouquinho. Assim. Saber, será que eles gostam daqui, não gostam daqui? O que eles sentem? Né? Beleza. Então, eu comecei a investigar isso também. Aí eu pedi... Quando eu falei de industrialização no mundo, imagina, né? Falando de industrialização, e eu na cidade industrial de Curitiba. Eu joguei essa ideia para eles e queria saber se eles tinham fotos da região. Né? Isso foi antes de perguntar o que é ser brasileiro. Então, veja como as coisas foram encadeando para mim de uma maneira bem lenta, assim, né? E eu perguntei para eles se eles tinham memória da SIC antigamente, imaginando, né, que pais, avós, tios, sei lá, tinham alguma memória da SIC imagética, assim, né, com imagens, com fotografia. Para minha surpresa, pouquíssimos tinham. Assim, 140 alunos, veio umas 10 fotografias, assim. Pouco, né? Muito pouco. Eu tinha feito um trabalho parecido num outro contexto, numa outra escola de Curitiba, de outra região de Curitiba, e que choveu fotografia, né? Eu estava no Cajuru, dando aula há uns 3 anos atrás, e aí choveu fotografia do Cajuru antiga, e eu achei que aconteceria a mesma coisa na SIC. Não aconteceu. Falei, putz, mas tem um probleminha aqui para a gente resolver. Né? Então isso ficou guardado também. Aí depois veio a questão do que é ser brasileiro,
Aí depois falei, bem, a gente pode começar então, já que a ideia é falar de migração, e esse pertencimento meio que não rola e tal, vamos pensar, então vamos ver como é que eu posso fazer uma ligação com essa ideia da história controversa e pensar na comunidade ali, né? Como que eles pertencem à comunidade. Aí eu tive a ideia de fazer uma discussão baseada na ideia da migração, da formação do lugar e como que eles chegaram ali. Daí que eu cheguei na história de vida, mas antes da história de vida eu propus a eles que eles investigassem realmente se o sobrenome deles, que o site de genealogia é esse, né? Se o sobrenome deles aparecia nesse site, se conseguia buscar algum parente, etc, etc. Não deu também, porque assim, de 140 alunos, aí eu convidei eles para ir no laboratório da escola, que não tivesse acesso à internet em casa e tal, né? Para entrar no site, orientá-los, assim, dos 140 alunos, uns 4, 5 conseguiram alguma coisa no site, né? Uma menina que ela é mórmon, já tinha discussão, já tinha aprendido a lidar com o site, inclusive ela coloca informações no site, né? Ela é responsável por isso na igreja dela. Ela tinha conseguido já antes, né? E mais 4 alunos conseguiram também informação via site. Daí eu pensei, puxa vida, vai ser mais difícil do que eu imaginava, né? E aí a gente partiu para buscar evidências dentro da casa deles, né? Com as entrevistas e com sei lá, fotografia da família, documentos pessoais das pessoas, etc. Então eles foram buscar também isso. E aí foi o trabalho que rendeu mais, assim, teve mais peso, assim, né? Porque eles conseguiram entrevistas com familiares distantes. Chegava os aluninhos, né? São aluninhos porque eles são pequenininhos mesmo, né? E aí chegavam os aluninhos, assim, já que tem os grandes, mas chegavam os aluninhos e perguntavam assim, professor, eu não consigo e tal, minha avó mora longe. Mas usa o telefone, usa o WhatsApp, né? E aí eu descobri uma coisa bem legal, assim, apesar de ter muitos alunos carentes, né, de alguma forma eles conseguem acessar essa informação distante, né? Ou por telefone, ou pela internet, né? Alunos chegavam e professor, emprestei o telefone da minha mãe para poder fazer o trabalho. Eu falei, ótimo, que bom que você emprestou o telefone da mãe e tentou fazer o trabalho, né? E alguns conseguiram, algumas informações meio interrompidas, eu pedi para eles refazerem, né? Porque teve a etapa mais importante do trabalho era eles entregarem uma narrativa dessa história toda que eles pesquisaram, né? Eles entregaram a primeira vez, falei, não está legal, vamos reescrever essa narrativa. E apontava os problemas da narrativa. Olha, você podia ter visto esse documento mais a fundo, né? Você podia ter perguntado mais para o documento, né? Ou seja na entrevista, ou seja no documento físico mesmo, né? Na carteira de trabalho, sei lá o quê, que eles conseguiram encontrar. Ou na fotografia e tal. Mas você pode perguntar mais e trazer mais informações. E muitos fizeram isso, e deu um trabalho bem legal. Assim, com a narrativa, teve 2 momentos de produção da narrativa. Depois, todas as etapas, eles produziram, e aí depois, alguns alunos, a maioria deles, né, tiveram que reescrever a narrativa para poder chegar no ponto que eu achava que realmente tinha aprendido, né, sobre história controversa a partir dessa história de vida deles. Qual foi o significado que isso foi dando para eles, né? Teve uma questão da empolgação, assim, que foi muito legal, né? Os alunos se envolveram com o trabalho. Bem, o trabalho ele foi feito com 4 turmas de 8º ano, mais ou menos 140 alunos, mas eu peguei uma turma para fazer o estudo, né, para minha pesquisa. Uma turma só, então foram 35 alunos. Por exemplo, em relação ao envolvimento, né, falando em envolvimento, se tratando da vinda para a escola, no contraturno, para fazer atividade no laboratório de informática, vieram 28 alunos, ou seja, uma turma inteira. E a maioria dessa turma que eu escolhi. Então, tinha uns 15 alunos dessa turma, que era um 8º ano, né? E que se envolveram bastante. Então, também esse foi um dos motivos de eu pegar esse 8º ano específico, que era os que tinham mais se envolvido no trabalho todo, né? Então, isso foi muito legal, né? Eles estavam aprendendo história com vontade de aprender história. Isso foi bem legal. Outra coisa, assim, eles perceberam que é possível usar evidência para estudar história. Não é ficar olhando o livro didático, porque tem um problema na educação, e todo mundo que está vendo vai lembrar disso, né? Eu, pelo menos, me lembro, eu em Guarapuava estudando história, e a professora pegava e pedia para fazer um exercício, né? Relacionado a um determinado conceito histórico.
e dizia assim, está na tal página do livro, né? Então os alunos iam lá na página do livro e copiavam a resposta e faziam a resposta certa. Até hoje tem isso nas aulas de história. Eu queria saber quem que ensina isso, porque não sou eu, né? Deve ser eu, porque eu digo assim, é tão interessante que eles vão lá, você faz qualquer exercício de história na sala de aula, uma atividade, alguns alunos, não são todos, né? Perguntam, onde é que está isso, professor? Eu falo, onde é que está? Está em toda a discussão que a gente fez, tá? Né? Todo o trabalho de história que a gente faz, as respostas estão aí. E você tem que pensar sobre, você tem que pensar, raciocinar historicamente. Eu acho que foi um ganho interessante. Eles perceberam que eles estavam raciocinando historicamente quando eles foram pesquisar, quando eles foram perguntar, quando eles foram analisar os documentos pessoais na casa, quando eles foram ver fotografia, quando eles foram atrás da produção da narrativa histórica, eles perceberam que eles estavam trabalhando com história. A história não está só no livro didático lá, né? A história está onde você olhar, é só você prestar atenção, né? E tratar as coisas como evidência em determinado momento, como fonte, né, de algo que aconteceu. Né? E acho que isso foi o maior ganho, assim, foi o que deu mais... O que significou para eles bastante foi isso, né? Discutir isso, a história deles, e ver que a história deles faz parte de uma história que é muito rica. Assim. Isso foi muito legal. Bem, o que eu faria, né, a partir de todo esse trabalho que foi feito, o que eu poderia usar nos próximos ou usar de maneira diferente e tal, né? Eu penso que eu encurtaria mais ele, assim, né? Esse trabalho foi uns 3 meses, assim, né? Acho que dá para encurtar mais, porque senão fica muito voltado para um trabalho só. E a gente é cobrado, né? Ainda é cobrado por alguns conteúdos históricos importantes, até porque tem muitos alunos que vão fazer, sei lá, teste para entrar no IFPR, por exemplo, né? E os conteúdos são cobrados deles. Então eu acho que eu levei não que esse tempo foi um tempo perdido, não foi, né? Mas também nós não temos todo o tempo do mundo, né? Parodiando alguém que eu fiz agora. Mas a ideia é que esse trabalho fosse um pouco mais enxuto, assim. E priorizar, e a ideia é não priorizar não, desculpe, mas quando entrar no site de genealogia, preparar melhor os alunos para isso. Eu acho que se eu tivesse preparado eles, que eles tivessem buscado informações familiares já melhores, assim, mais concretas, talvez o trabalho no site de genealogia tivesse sido melhor para mais alunos também, né? Acho que seria um ponto importante. No segundo ponto da narrativa, teve uma coisa interessante que eu tenho feito, que eu não falei direitinho, mas é que quando os alunos produzem, né, e eu percebo que tem alunos com dificuldade de produzir texto, às vezes eu falo para eles, olha, pode usar desenho, né? Alguns alunos desenham, etc., produzem. Mas o que eu tenho que rever ainda aqui é uma questão delicada para mim, é a construção do raciocínio deles na narrativa. Eu acho que eu preciso desenvolver algum mecanismo de trabalho com os alunos para aprimorar melhor isso. A reescrita é um caminho interessante, né? Eu acho que é bem legal, e apontar pontos no primeiro trabalho que devam ser melhorados numa segunda escrita daquele mesmo trabalho, mas eu preciso me apropriar melhor assim, dos conceitos mesmo da educação histórica para pedir mais pontualmente para o aluno, e eu faço comparação, né? Pego o primeiro texto, o segundo texto, dou uma olhada se teve uma transformação qualitativa assim, no texto, mas eu acho que falta ainda eu conseguir pontuar isso de maneira mais clara para os alunos, para eles desenvolverem melhor a narrativa. Eu acho que esse é um ponto que me incomoda ainda, né? Me incomoda bastante no retorno que eu dou para os alunos. Eu acho que preciso aprimorar isso. Bem, eu escolhi relato, então, de 2 alunos, né? Uma aluna e um aluno. Primeiro eu quis escolher por ser uma menina e um menino, né? Eu queria o relato dos 2. E vocês não vão saber o nome deles, né? Eu também não vou falar, por uma questão só de ética, né? Mas o da menina eu escolhi porque ela ela conseguiu chegar no lugar que ela não tinha chego ainda, né, na história dela, assim. Descobri que alguns parentes vinham da Holanda e que teve indígenas, sei lá se exatamente tia-avó, ou avó, ou bisavó, eu não me lembro bem agora, mas vocês vão saber depois quando as pessoas lerem o relato, que era indígena, por exemplo, e ela não sabia disso, né, foi tudo novidade para ela, que tinha esse caldeirão étnico na família dela, né? E o menino que eu escolhi, né,
é um menino que, além de ter feito o relato, ele fez uma grande árvore genealógica da família dele, né? Então, quando eu fui pegar a narrativa dele, tinha a narrativa dele e tinha lá atrás um monte de ligações, assim, uma árvore genealógica bem bonitinha, né? Com ele, mãe, vó, e dos dois lados, e chegou até, acho que a quinta ou sexta geração dele, assim, anterior a ele, de ascendente dele, né? Então, esse é o motivo que eu peguei do menino, né? Porque ele fez uma pesquisa muito grande, familiar, assim, né? Ele foi longe, que ele também nunca tinha ido, e essa menina, por conta desse caldeirão étnico, assim, que compõe a ascendência dela. Minha pesquisa, entrevista, foi através da minha avó materna. Não tive tanta dificuldade, mas o que eu tive foi a falta de fotos, datas, locais de nascimento, entre outros. Mas consegui por parte de mãe chegar até o tataravó e por parte de pai só até os avós. Triste, mas foi uma das melhores pesquisas. Pelo site não consegui nada, mas o que consegui com minha avó eu complementei. Gomes de Souza de Oliveira, descobri meu bisavô e bisavó por parte de avô, Sebastiana Barbosa de Oliveira e Sebastião Gomes de Oliveira, e meu bisavô e bisavó por parte de avó, Expedito Miguel de Souza e Maria das Dores da Silva. Então, por parte de mãe, cheguei até os bisavós, já por parte de pai, cheguei apenas até os avós. Não foi possível encontrar registro no site, então recorri à minha família. Soube que o avô do meu pai veio da Holanda. Hoje em dia ele já é falecido. Minha avó não possui muitas informações sobre ele, pois o mesmo o abandonou junto de sua mãe e irmãos. A última notícia que tivemos foi que ele residia na Bahia e faleceu por lá mesmo. Perguntei à minha avó o motivo da vinda dele e ela relatou que foi para fugir da guerra de 1939. Por parte da minha mãe, todos os familiares, até meus bisavós, são de descendência indígena. Os antepassados deles não consegui informações.